Você já ouviu falar de síndrome do intestino irritável? Esse é um distúrbio crônico do trato digestivo que frequentemente provoca dor, distensão abdominal, constipação e diarreia. É uma desordem gastrointestinal comum, sendo considerada o principal motivo para a consulta com um gastroenterologista. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica gastroenterologista, a doutora Karen Domingos. Seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Bom dia. Bom dia, Tiara. Bom dia a todos os telespectadores. Será um prazer compartilhar com vocês aqui informações relevantes para o dia a dia das pessoas que possuem essa síndrome, que interfere muito na qualidade de vida das pessoas, e também quem tem algum familiar e convive com alguém que tem essa síndrome. A gente vai compartilhar informações que vão ajudar vocês aí no dia a dia. Eu já iniciei falando um pouquinho sobre do que se trata, mas explica pra gente o que de fato é essa síndrome. Quando a gente fala em síndrome, isso significa que não é só um sintoma que a gente tem na patologia, na condição. Então, você falou aí algumas coisas, foi bem interessante. O principal sintoma da síndrome do intestino irritável é a dor abdominal. E a gente fala que é uma dor que ela é periumbilical, então fica mais na região central da barriga. Então já deixo essa dica aí para se alguém tem algum tipo de dor na região central. E é uma dor que espalha para todo o abdômen. E é uma dor de moderada a forte intensidade. Por isso que limita tanto a qualidade de vida dos pacientes. Além da dor, a gente tem um outro sintoma importante que sempre estará associado, que é a alteração do hábito intestinal, seja ele para um hábito mais solto, o intestino, por exemplo, com diarreia, ou um hábito com o intestino mais preso, tá? Então, tem pessoas que vão ter a dor junto com a diarreia, tem pessoas que vão ter a dor junto com o intestino preso. Isso é bem variável, depende de alguns fatores aí, mas são as duas formas de apresentação dessa condição. E, além disso, pode ter outras coisas associadas, mas não é obrigatório, viu? Então, por exemplo, a distensão abdominal, tem pessoas que chegam falando, doutor, eu acordo com a barriga de um tamanho, no final do dia minha barriga está enorme, né? Parecendo que eu estou grávida. E a distensão, os gases, intolerâncias alimentares, cerca de 82% das pessoas que têm intestino irritável têm relação com algum alimento, viu? E isso é tão importante, Tiara, porque cerca de 65% das pessoas tiram algum alimento da sua refeição, do seu dia a dia, pensando que isso que está causando mal, né? Então, as pessoas chegam, às vezes, com dietas, com alimentações muito restritivas, porque há uma associação com alguns alimentos. Mas eu quero já deixar uma informação aqui também, bem clara, é que isso não é alergia alimentar, não é alergia a algum alimento específico ou uma intolerância a algum alimento específico. Isso acontece porque o intestino, ele não reconhece alguns alimentos adequadamente e tem alguns outros alimentos que ele vai reconhecer e promover uma fermentação maior no intestino, e aí desencadeia todos esses sintomas. E então, por isso que tem associação com alguns alimentos. Certo. E quem que pode ter essa síndrome? Crianças, adultos, idosos? Olha, ela é mais comum na fase adulta, tá? Adulto jovem, e tem uma predileção, uma prevalência maior nas mulheres. Então, as mulheres aí têm um índice maior de quadro de intestino irritável. Quais são as opções de tratamento para esse problema, doutora? Então, o intestino irritável, ele é benigno. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que é um quadro benigno. Então, como gera muita dor, as pessoas chegam com muito medo no consultório, de ser um quadro que pode evoluir para câncer. Então, a primeira coisa é um quadro benigno, ok? Então, o tratamento vai ser baseado nos sintomas,
tá? Então, o tratamento hoje permite muito melhorar a qualidade de vida. A gente tem medicações e a alimentação, ela é fundamental. Então, eu sempre oriento o paciente a fazer um diário alimentar para identificar os alimentos que são gatilho. Isso não significa que a pessoa vai ter que evitar esse alimento a vida inteira. Durante o tratamento, a gente vai induzir uma modulação do intestino. É um dos mecanismos que a gente tem para tratar isso através de fibras, através de probióticos, através de medicações que diminuem a dor, né? Diminui as contrações intestinais. Esses pacientes são os pacientes que são muito sensíveis a qualquer estímulo intestinal. Por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes falam é: eu como e tem que sair logo para o banheiro. É porque o intestino ele é sensível, o alimento nem chegou lá ainda no intestino, às vezes está ali no estômago, mas o estímulo da entrada do alimento no trato digestivo já faz a pessoa querer ir ao banheiro. Então, é importante no tratamento a gente abordar essa sensibilidade do intestino, por isso que chama intestino irritável. É um intestino que tem uma sensibilidade a estímulos, seja da presença do alimento, seja o tipo de alimento. A gente também tem no intestino, Tiara, 40 trilhões de micro-organismos vivos. E esses micro-organismos, essas bactérias intestinais, vírus, elas também estão alteradas no intestino irritável. Então, é importantíssimo a gente abordar essa microbiota através das fibras, através dos probióticos, tá? Então, dentro da estratégia alimentar, a gente precisa tratar a sensibilidade do intestino, tratar a dor, ok? Modular esse intestino com probióticos, por exemplo. A gente tem várias estratégias, mas isso seria aí alguns exemplos de como seria o tratamento dessa síndrome. E mudança de hábito também é importantíssimo. A gente tem alguns alimentos que pioram, são gatilhos, vão fermentar mais no intestino, vão alterar mais essas bactérias intestinais. E até, Tiara, um dos alimentos que as pessoas estão consumindo bastante hoje, inclusive, que é a cerveja, né? Por conta aí do feriado, né? Do carnaval. Então, tem alguns alimentos que a gente vai precisar remover. As frutas, por exemplo, a gente tem que introduzir uma a uma, então tem toda uma estratégia alimentar associada com a modulação intestinal para que essa pessoa tenha o controle aí da dor, tenha o controle dos sintomas e viva com mais qualidade. Doutora, então quem tem essa síndrome é importante também ter um acompanhamento com um nutrólogo ou nutricionista para ajudar aí, no caso, o médico gastro a deixar essa situação para quem tem a síndrome do intestino irritável mais tranquila, né? Para que a pessoa consiga viver aí sem tanto incômodo. O acompanhamento multidisciplinar é muito importante. Nós, lá no Instituto do Fígado, no Liver, nós temos nutricionistas que acompanham, né? São especialistas em intestino, exatamente para abordar de forma adequada. Não é todo nutricionista, não é todo nutrólogo que vai saber lidar com isso, tá? Então, hoje nós temos estudos específicos do intestino para que essa pessoa tenha um acompanhamento adequado. Na nossa clínica a gente tem isso também. É importantíssimo um acompanhamento multidisciplinar, um acompanhamento com um nutricionista, até para a introdução dos alimentos, né? A pessoa não ter, a ideia é que a pessoa não tenha uma dieta restritiva, entende? Então, as pessoas chegam com uma dieta totalmente restritiva, acha que esse alimento que me faz mal, sendo que o problema é o intestino. Então, quando a gente resolve o intestino, essa pessoa vai conseguir comer melhor, vai conseguir viver melhor. E existem fatores de... Desculpa, pode continuar. Outro profissional que é importantíssimo é a terapia. Porque uma coisa que a gente tem também, Tiara, junto com essa síndrome, é alteração de humor. O intestino, ele é um órgão que ele produz cerca de 90% da serotonina, e a serotonina é muito importante para regular o humor, né? Ele produz cerca de 50% da dopamina. Então, são pessoas que geralmente têm alteração de humor associada, seja
de ansiedade, seja de depressão, seja de pânico, tá? Então, a terapia ajuda muito esses pacientes a lidarem com esses gatilhos emocionais que a gente fala, né? Então, tem pessoas que vão ter sintoma quando fica estressado, quando fica preocupado, quando não dorme adequadamente. Tem pessoas que às vezes vai fazer uma prova, um concurso, né? E o intestino solta, tem aquela dor, tem que ir correndo ao banheiro. Então, a terapia também, o psicólogo é um profissional importante aí que pode ajudar muito esses pacientes. Doutora Karen, existem fatores de risco para a síndrome do intestino irritável? Muito bem colocado. Hoje, a gente tem a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. Então, alguma gastroenterite, às vezes a pessoa viaja e pega alguma infecção gastrointestinal, isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da síndrome, tá? E a gente está saindo aí de uma pandemia, então os casos de síndrome do intestino irritável aumentaram muito por conta da pandemia, a pandemia do Covid, uma infecção aí que a gente sabe sistêmica, de acometimento também gastrointestinal. Os casos de intestino irritável aumentaram pós-Covid por conta disso. E como que é feito o diagnóstico da síndrome do intestino irritável? Esse diagnóstico, a primeira coisa é uma avaliação clínica, então já oriento vocês, as pessoas que têm isso, a ter um diário alimentar, tá? Não existe assim um exame que me mostra exatamente que tem a síndrome do intestino irritável. E isso também gera muita ansiedade nas pessoas. Às vezes as pessoas chegam com pilhas de exames no consultório, que já passaram por vários profissionais, então precisa de uma avaliação adequada, minuciosa, de um especialista, tá? Para identificar isso de forma adequada. E tem como... Pode continuar. Então, a gente tem alguns exames que trazem alguns indícios, por exemplo, a dosagem de calprotectina fecal mostra que pode haver uma microinflamação no intestino, tá? Mas a gente tem critérios diagnósticos clínicos para isso que nos ajudam. Então, a pessoa precisa ter uma dor abdominal há mais de 6 meses, precisa ter alteração do hábito intestinal ou para constipação, intestino preso, ou para diarreia, respeitando esse período. Ok? E é importante, as pessoas às vezes, por ter muita dor, querem fazer a colonoscopia. Mas eu já vou deixar aqui alguns sinais de alerta, que aí a gente realmente tem que indicar a colonoscopia nessa investigação da síndrome do intestino irritável, que é o emagrecimento. Então, se a pessoa estiver tendo dor abdominal e emagrecimento é importante, ok? Sangramento nas fezes, alguma evidência, algum sinal de anemia, tá? Ou alguma também perda nutricional, às vezes as pessoas chegam ali com algumas vitaminas muito baixas, a gente tem que fazer uma investigação maior. Outro exame que é importante, porque existe uma associação muito grande com o supercrescimento bacteriano. E hoje a gente já tem testes que mostram isso, o diagnóstico. Cerca de 50% das pessoas com síndrome do intestino irritável também pode ter supercrescimento bacteriano. E é um diagnóstico que confunde muito. Então, a avaliação clínica vai me ajudar e esse exame, que é o exame que a gente chama de teste respiratório de hidrogênio expirado, também define diagnóstico de supercrescimento bacteriano e de intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, frutose, algum carboidrato, tá? Então, seria isso, um exame básico de um hemograma, por exemplo, uma avaliação. No nosso país, Tiara, a gente ainda tem uma prevalência muito grande de parasitoses intestinais. Então, é importante uma avaliação com exames de fezes, uma propedêutica fecal. Em algumas situações, quando tiver sinal de alerta, a colonoscopia e descartar algumas intolerâncias, avaliar algumas intolerâncias alimentares, principalmente através do teste respiratório. Doutora, essa síndrome ela não tem cura, mas tem como prevenir? Olha, a melhor forma de prevenir é manter hábitos saudáveis. E quando eu falo em hábitos saudáveis para o intestino, para você ter uma ideia, Tiara, o brasileiro ele consome cerca de 15 gramas de fibras por dia.
e o intestino precisa de 25 a 35 gramas. Então, a ingesta do brasileiro é bem baixa. Então, uma forma de prevenir é aumentar esse consumo de fibras aí para o adequado, né? Em torno de 25 a 35 gramas por dia. Então, uma forma simples é comer comida de verdade. Pelo menos 3 porções de frutas por dia, né? Verduras, legumes. E se a pessoa não conseguir ingerir isso ao longo do dia, a gente suplementa. O importante é que o intestino receba essas fibras, esses pré-bióticos, e uma das fibras que é mais estudada é o psyllium. Então, você encontra fácil em supermercado, fácil em casas de suplementação, e você pode incluir em torno de uma colherzinha de sopa por dia, na salada, no feijão, em alguma vitamina. Você já vai estar aumentando sua ingesta de fibras, tá? Então, não é tão difícil. Não, tá super fácil. No dia a dia aí nós encontramos, o que falta mais é a orientação, né? A pessoa saber disso, né? 3 porções de fruta, de 2 a 3 porções de frutas por dia também, ok? Água, as pessoas chegam no consultório, você não acredita, mas eu já tive paciente que chegou ingerindo cerca de 1 litro por semana de água. Então, a gente precisa ter uma ingesta de água adequada. Todas as nossas funções, reações químicas do nosso organismo precisam de água. E o intestino também. Todas as secreções para digestão precisam de água. A gente precisa de em torno de 35 ml por quilo de peso, tá? Então, já colocar, estabelecer essa meta. Coisas aí simples, aumentar a ingesta de fibra, ingerir a quantidade necessária de água, ok? E evitar ao máximo industrializados, tipo refrigerantes, sucos industrializados, porque eles possuem um tipo de conservante que é altamente inflamatório, que é o que a gente chama de xarope de milho. E isso deixa o ambiente intestinal inflamado, né? Deixa o ambiente intestinal sem absorver adequadamente o que deveria. Então, são gatilhos que a longo prazo a pessoa vai desenvolver assim, uma síndrome, pode desenvolver uma síndrome do intestino irritável. Doutora Karen, nós recebemos aqui agora uma dúvida de um telespectador. A Conceição Maria quer saber o seguinte: a síndrome do intestino irritável pode causar câncer coloretal? Essa aí é uma dúvida muito frequente, né? Porque as pessoas têm dor forte, isso assusta, dor altera o humor, né? Dor é um sinal de alerta, mas a síndrome do intestino irritável, ela é benigna. A gente tem o que a gente fala de alteração funcional do intestino. É um intestino sensível, é um intestino que a microbiota está alterada, é um intestino que tem alteração na produção da serotonina, mas é uma condição totalmente benigna, não tem evolução para o câncer coloretal. Tá certo, doutora Karen, muito bom falar com a senhora aqui hoje, né? Para muita gente aí, feriado, e a senhora se dispôs a conversar conosco aqui, esclarecer dúvidas de telespectadores sobre um assunto que é tão recorrente. Muita gente até tem essa síndrome e não sabe que tem. Então é preciso realmente se consultar, fazer os exames, como a senhora bem colocou aqui, para descobrir e fazer um tratamento adequado. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico feliz em compartilhar essas informações para ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigada, fica com Deus e bom feriado para você, boa semana. Para vocês também. Até mais.